Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023, sextou, né? Sexta-feira de carnaval. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Evelyn, a Vitória, a Ana, a Júlia, o Eric, a Ana Júlia, o Enzo, o Pedro, o Cauã e o Igor. Só para não ficar sem o registro, é a Ana Laura, tá? Uma é a Ana Laura, a outra é a Ana Júlia. Se não fala só Ana, deve ser que eu falei duas vezes. Os demais alunos que faltaram, e vocês aqui que estão aqui também, quando falta, o que acontece? Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. E eles devem assistir e colocar as atividades em dia e automaticamente é a compensação de ausência caso o aluno estoure na falta. O vídeo é gravado, posto no YouTube, posto numa playlist que tem na descrição desse link e também é enviado por WhatsApp para os meus alunos. Até quem veio recebe de noite lá, mas ele fica pensando, mas que maledito professor. Eu fui na aula, ele achou que eu faltei? Não, está escrito lá, caso você tenha faltado. E caso você ficou com dúvida, pode rever. É automático, né, senhor? É automático, é isso mesmo. Isso é uma mensagem automática. Ela vai se explodir em 10 segundos. Joga o celular longe. E depois o senhor o material agora não é enviado, né? Que eles não estão enviando mais. O material é elaborado, é criado pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Currículo em ação, situação aprendizagem 2, vamos começar hoje, né? Matemática, lá fala o seguinte, lá na página 9. Já o estudo dos incomensuráveis com objetivo de reconhecer um número irracional como um número real em que sua representação decimal é infinita e não periódica. Estão nas atividades desenvolvidas na situação aprendizagem 2. Qual é a habilidade que nós vamos começar a estudar hoje? É a habilidade EF09MA02. Reconhecer um número irracional como um número real, ou seja, ele existe, ele está no mundo real lá dos números, cuja representação decimal é infinita. O que ela é infinita? Não tem fim. Então ela é uma dízima periódica? Não, ela não é dízima periódica. Estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Alguém sabe um exemplo para mim de número irracional? Quando fala em racional, tem que vir alguma coisa na cabeça de vocês. Se não veio, não esquenta a cabeça, vocês vão lembrar. 2, o 2 é racional. Eu sei que o 2 está entre o 3 e o 4 e ele termina no 2. Não, o 2 está entre 3 e o 4, entre o 3. Oi? Olha que legal, quase isso. 2,3333333. Esse é racional porque eu sei que ele sempre vai continuar 3. 2,35439. Não. O número irracional, ele pertence a um grupinho. Sabe aquela panelinha da matemática? Aquilo ali é panelinha, os mitidinhos, a besta. Né? É mais ou menos como se fossem os mitidinhos, eles não se misturam. Certo? Eles ficam na reta real, mas ele pertence a um grupo. Quer ver um número irracional? É o valor do pi. O que é pi? O pi é aquele número da letra romana, aqui ó. É um negócio. É, aqui ó. É esse daqui ó. Esse é o pi. Certo? Minha caneta ficou ruim. Não acredito que aconteceu isso. Tá largado, senhor, o negócio aí? Aqui é o valor de pi. Ele tem um valor aproximado de 3,14. Já teve supercomputadores, que ele é o valor o quê? Ele é o valor o valor do tamanho da circunferência dividido pelo raio, pelo diâmetro. Aí ele dá o valor do pi. Ele é de aproximadamente 3,14. E ele é um número
que já teve supercomputadores que já conseguiram calcular 10 mil casas depois da vírgula e nunca conseguiram achar um padrão que se repete. Ou seja, ele é irracional. Não dá para saber quem é que vem depois. Outros números famosos irracionais. Raiz quadrada de 2. Quem vezes ele mesmo vai dar 2? 1 vezes 1 dá 1, não deu 2. Não tem o número exato. Se você chamar calculadora, você consegue perceber. Ó. Calculadora. Raiz quadrada de 2. Olha lá. 1,4142. Você pode olhar aqui que isso aqui não vai ter um padrão. Ele não tem um padrão de repetição. Tá? Ele vai ficar infinitamente e nunca vai repetir um padrão. Então ele é irracional. Raiz quadrada de 3, irracional. Raiz quadrada de 4 é irracional? Não, porque raiz quadrada de 4 é 2 exato. Ah, você viu a potência. Raiz quadrada de 16 dá 4 exato. Não tem vírgula, um monte de casa infinita. Tá bom? Objetos de conhecimento, números irracionais. Reconhecimento e localização de alguns números na reta. Meu Deus do céu, como que eu vou achar raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 2, que é irracional, na reta? Nós vamos ver um jeitinho. Vamos pensar um pouco? Não. Ah, quando eu tinha cabelo. Mas tem aí. Na época da pandemia. Na barba. Na barba. Minha filha tinha cabelo rosa ainda. Números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o maior número natural? 9, Qual? Não. Qual é o último número natural? 7. Não. 0 infinito. Infinito. Ele tem o primeiro número natural. O primeiro número natural é 0. Eu tenho o costume de contar uma historinha que eu inventei para mim mesmo quando eu tinha idade de vocês para memorizar isso. Deus criou a terra, né? Lá ele colocou Adão e Eva, não colocou? Então Adão tinha quantas ovelhas logo que Deus criou a terra? 0. Era natural ter 0 ovelha? Sim. Né? Aí os homens, eu vou começar a falar homens em vez de Adão, né? Aí eles começaram a domesticar os animais. Aí acharam uma ovelha lá, domesticou a ovelha. O Adão podia, esse homem, vamos colocar o Pedro. O Pedro era o primeiro homem da caverna. Aí o Pedro começou o quê? Ele achou uma ovelha e domesticou ela. Era natural ele ter uma ovelha? Fazia parte da natureza contar uma ovelha, né? Quando ele não tinha nenhuma, tudo bem, era natural também. Até hoje não tenho nenhuma ovelha, então é natural não ter nenhuma ovelha, tá? Aí o Pedro achou uma outra ovelha lá, ele podia ter 2 ovelhas? Sim. Podia. Quantas ovelhas ele podia ter? Infinitas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Aí, até então, Deus só tinha inventado os números naturais, a natureza, números naturais, certo? Aí veio o Enzo e inventou os números inteiros, a dívida. A dívida é coisa do homem, não é coisa de Deus, não. O Enzo chegou e falou bem assim, viu? Me empresta uma ovelha aí, Pedro. Então, o Enzo devia uma ovelha pro Pedro. Se perguntasse, o Enzo foi lá e matou a ovelha, fez um churrasco e comeu. Quantas ovelhas o Enzo tem? 0. Menos 1. Ele deve uma para você ainda. Ele tem que tentar achar uma na natureza e levar para o Pedro ainda. Então ele tem menos 1. Ele inventou a dívida quando ele pediu emprestado para o Pedro a primeira ovelha. E aí, os números inteiros é todos os números naturais, do 0 até o infinito, e mais os números negativos. Esses são os números inteiros. A Ana Laura ficou com inveja do Enzo que inventou a dívida e falou assim, estava quietinha, né, Laura? E falou bem assim, Ana Laura pensou, puxa na vida, eu queria fazer um churrasco, mas uma ovelha inteira não vai dar certo. Daí ela chegou lá pro Pedro, que era criador de ovelhas, e falou, Pedro, eu quero comprar uma ovelha sua, mas não quero ela inteira não. Ó, ela não quer inteiro, ela quer o quê? Ela quer metade da ovelha. Aí é os números racionais, que não é um número natural inteiro, e aí a hora que divide ao meio, como que a ovelha vai continuar viva? Não vai, né? Vai ficar metade para uma pessoa, outra metade, ou o Pedro vai fazer churrasco também, sei lá. Então aí começou os números com vírgulas. Em vez de ela falar bem assim, me vê uma ovelha, ela vai falar, me vê 0,5 ovelha. O que é 0,5 ovelha? É metade.
Ah, mas no bingo eu compro a cartela do bingo aqui na comunidade que concorre a 0,25 da ovelha. Quem sabe como que fala o 0,25 da ovelha? Isso, 1/4. Geralmente eles falam, valendo o quarto da leitoa. O quarto da leitoa. O quarto da leitoa é 1/4. Tá chegando aí, vai ter leitoa inteira assada, vai ter meia leitoa e vai ter 1/4 da leitoa também. Faça propaganda. Aí, ó, só que os números racionais é representado por fração, tá? Um número natural inteiro em cima, um número inteiro embaixo. Mas ali tem uma regrinha. O B tem que ser diferente de 0, ou seja, por que eu não posso ter o B valendo 0? Porque tem como eu dividir alguma coisa por 0? Não, é impossível dividir por 0, certo? 0 dividido por 0 vai ser impossível também, tá? Nunca tentei, vamos tentar na calculadora? Menos 0,5, é isso? Hã? Menos 0,5. Calculadora, quer ver, ó? Olha lá, 50 dividido por 0, o que ele fala? Não é possível dividir por 0. 0 dividido por 0, ele fala que é um resultado indefinido. É verdade. Ele não consegue saber qual é o resultado. Tá? Porque 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0. Bate duas regras. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Eu não tenho nenhuma bala aqui, vou dividir com todo mundo. Quantos cada um vai ganhar? Nenhuma, 0. Agora, a segunda regra. Não é possível dividir por 0. Daí ele fica naquela dúvida. 0 dividido por 0 é 0 ou é impossível? Por isso que é resultado indefinido. Tá bom? Vamos lá. Natural é representado pela esse símbolo, que dá a impressão que é o N, mas ele tem uma frescurinha ali. Inteiros é pelo Z. Mas são atrapalhados. Por que o Enzo, quando inventou inteiros, não colocou letra I? Colocou Z. Porque provavelmente não foi o Enzo brasileiro que criou isso. Senão ele ia colocar ali I de inteiros. Ou Z de zinteiros. Não é zinteiros também. Né? Eles colocaram a letra Z para representar os números inteiros. E os números racionais? Não era para ser R de Ricardo? A Ana Laura colocou Q? Não, alguém colocou a letra Q como padrão, tá? A letra Q representa os números racionais. E tudo isso é chamado de números racionais e todos eles são reais. Ah, mas tem o tal do irracional. Quando fala irracional, fala assim, aquele lá é um ser humano irracional. O que é um ser humano irracional? Não existe um ser humano irracional. Existe ser irracional. Alguém cita para mim um ser irracional. Oi? Eu tenho um ser irracional lá em casa. Minha cachorrinha. Ela é irracional. Ela não consegue pensar. Ela consegue aprender um monte de coisa, vai pensar assim, puxa na vida, eu tenho que tirar a roupa do varal, isso que vai chover. Eu vou ter que pensar de como que eu vou fazer amanhã. Não, essas coisas eles não fazem. Eles são uns animais, tem animais que aprendem as coisas. Por exemplo, minha cachorra consegue segurar as necessidades para ir só à noite e de manhã lá na florestinha fazer as necessidades. É um animal domesticado, ela está domesticada, ela foi ensinada, mas ela não pensa. Ela não pensa, entendeu? Ela não vai pensar assim, puxa lá vida, eu não vou fugir porque senão é perigoso eu pegar cria e meus donos vão mandar eu embora depois. Mas quando eles vão morder nós, tem que pensar nisso? Não, é a coisa. É o instinto. Agora, o ser humano é racional. O ser humano é racional. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, vocês podem pensar assim, nossa, mas tem um caboclo lá que não serve pra nada, não sabe ler, não sabe escrever, não estuda, não sabe. Se eu chegar e falar pra ele assim, tá vendo aquela fogueira ali? Tá pegando fogo naquela casa. Vai lá e fique contando até 50. O que ele vai falar pra mim? Você tá achando que eu sou bobo, Ele vai pensar, se eu entrar eu vou morrer, né? Então, é uma coisa que o ser é racional. E os irracionais é aquilo que você não consegue definir. Você não consegue ter uma lógica para aquilo. Por isso que raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, π, entre outros números, tá bom? Ele é considerado irracional. Todos esses dois grupos, os racionais e os irracionais, são números reais. Existem no mundo real. Lá no terceiro colegial, alguém vai explicar para vocês assim. Que vai ser o professor Ricardo. Vamos ver.
Vai ser assim. Vamos falar assim para vocês. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Não, desculpa. Raiz quadrada de menos 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então não pode ser o menos 2. Menos 1? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Não pode ser menos 1. Menos 3. Não. Menos da Vocês aprendem assim. Quando vocês fazem Bhaskara, Bhaskara tem que fazer a raiz quadrada de delta. Quando você chega no delta, ele é negativo, o professor ensina assim para vocês. Vocês vão aprender ainda a equação do Bhaskara. Vocês vão falar assim, não há raiz real, porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Não existe. Não existe na face da Terra a raiz quadrada de um número negativo. Mas um Ditokujo inventou os números imaginários, que não pertencem aos conjuntos reais. É números imaginários. Aí lá no terceiro colegial vocês vão conhecer os grupos dos números imaginários. Tá bom? Continuando então, agora sim, vamos dar, olha lá. Número irracional é todo número que não é racional. Tá bom? O número irracional é todo número que não é racional. O número irracional é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Tchau, turminha. Agora vamos para a apostila. Acho que é intervalo. Página 11, atividade 1. Os números incomensuráveis. Vou apertar pause aqui na gravação, porque daqui a alguns minutinhos a gente vai ser para o intervalo, daí a gente volta depois do intervalo. Calma aí. Voltamos então do recreio. O Pedro começou um pouquinho. Chegou às horas, né? 1.1. Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos o exemplo mais famoso de segmentos incomensuráveis, a relação da diagonal do quadrado com o seu lado. Essa medida resultava num valor que não podia ser representado na forma de uma fração, com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Portanto, essa medida não podia ser o número racional. E medidas como essas ficaram conhecidas como números irracionais. Lembra que eu falei para vocês raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2, ele dava um valor irracional, mas que tem na reta. Tem na reta, né? Então, se vocês pegarem, não é isso aqui o exercício, é que eu lembrei agora desse exemplo. Não sei se eu vou conseguir desenhar para vocês entenderem, mas ó, se vocês pegarem uma reta, certo? Aqui é o 0. Vocês vão ter que usar criatividade para fazer de conta que tá tudo certinho, tá? Aqui é o 0 e aqui é o 1. Agora arrumou a caneta. Hoje eu tinha desligado para funcionar. E aqui é o 2. Aí o que acontece? Na hora de fazer você vai imaginar assim, um quadrado, aqui está retângulo, mas faz de conta que é um quadrado. Um quadrado de 1 centímetro de lado por 1 centímetro de lado, certo? Qual é o tamanho dessa diagonal que eu estou desenhando aqui? Aí você vai falar, meu Deus do céu, eu não sei o tamanho da diagonal, não estou com régua aqui para medir. Você vai fazer o quê? Você vai usar a fórmula de Pitágoras. Alguém lembra como que era a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Como assim? Então aqui ó, hipotenusa é esse lado grandão aqui, certo? Os catetos é o lado, aqui vale quantos? E aqui vale quantos? 1 também. Então essa hipotenusa aqui, ela tem o tamanho exato, ó, hipotenusa ao quadrado é igual o 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quantos que é 1 ao quadrado? 1. É 1 vezes ele mesmo. Dá 1. Quantos que é 1 ao quadrado? 1. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 2. Mas não quero saber o valor da hipotenusa ao quadrado. Quero saber só da diagonal, só da hipotenusa. Então, como que eu faço?
hipotenusa. O que é o contrário do quadrado? Não fala redondo, pelo amor de Deus. Não. Sei lá. Raiz quadrada. O Redondo. contrário do quadrado é raiz quadrada. Falou raiz cúbica? Raiz quadrada de 2. Então a hipotenusa aqui tem o tamanho de raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é um número irracional. Aí o Pedro vai falar assim, mas professor, ainda não está na reta. Não. Não está na reta. Ó, imagina o seguinte, se você tem um palanque segurando o outro. A hora que você tirar esse palanque aqui, o que vai acontecer com esse aqui? O outro vai cair. Ó, ele vai descer e vai baixar mais ou menos aqui. Aqui seria aproximadamente 1, quantos que era a raiz quadrada? 1,41, acho. Então aqui é aproximadamente. Então aí você conseguiu representar só por conta da raiz quadrada de 2 que você conseguiu, de Pitágoras, que conseguiu provar que ali o valor irracional da raiz quadrada de 2 dá para ser mostrado na reta. Vixe Maria, quase morri aqui. Vou tirar pra tesoura. Vamos lá, subindo. Vamos verificar como é a relação da diagonal do quadrado com o seu lado a partir de uma construção geométrica. Primeiro passo: desenhe uma folha 2 quadrados de lado 1 dm. O que é 1 dm? Um decímetro. Um decímetro. Um décimo. Então, pensou bem, mas não é. Diâmetro é só o D. Agora, é um decímetro, certo? Um decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Então, esse 1 decímetro, se eu fosse falar em centímetros, são quantos centímetros? Não, pensa comigo. 0, Não, calma aí. 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. Ele vai ter 10 centímetros. Porque ele pegou o quê? 1 metro e dividiu em 10 partes. Então ele vai ser o tamanho de 10 centímetros. Tá? Então lá. Desenhe uma folha 2 quadrados de lado de 1 decímetro. Ou seja, 10 centímetros de lado. Recorte os quadrados e trace uma diagonal em cada um. Ó. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Como eu soube disso? Viu? Muito bem. Pesquisei antes de falar. Decímetro. Tem decâmetro. É diferente de decímetro. Decâmetro. É decímetro. Então vamos lá. O que é um decâmetro? Não sei quanto. 10 metros. 10 metros. Olha. Oi? Google. A mulher é o Google. Você é louco? Braille. Olha lá. Segundo passo. Ó, o primeiro passo aí, ó. O professor Ricardo desenhou rapidinho aqui. Giraia puro. Hoje eu tô Não, vocês vão acompanhar para ver como que é. Só acompanhem para ver como que é, tá bom? Olha lá. Aí a diagonal. Quantas diagonais tem um quadrado? Diagonais, 4. Não. 3. 9. 6. A parte de chutar, olha o quadrado lá. Quantas diagonais tem um quadrado? 2. Acertou? Ó. Uma diagonal. Uma diagonal que eu já tracei. A outra tá aqui, ó. A outra está aqui, ó. A outra diagonal tá aqui, só que tem que ser reta, tá? Não pode ser curvada, que nem eu fiz ali. Isso. Então vamos lá, continuando. 2 quadrados de 1 decímetro de cada de lado, com uma diagonal atravessando ao meio. Ó, segundo passo na página 12. Recorte os quadrados pelas suas diagonais, obtendo 4 triângulos retângulos isósceles. Concorda comigo que é triângulo retângulo isósceles, sim ou não? Por que não? Eu concordo com você tá escrito ali. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Por que ele é isósceles? Porque aqui tem um DM de lado e aqui também tem um DM. Ele tem 2 lados, dois lados iguais. Ó a mágica. É giraia puro, filha. Macumba, senhor? Não, macumba não, matemática. Matemática. Matemática? Não, matemática. Não, é matemática, é matemática. Seu cargo vai pro lixo. Olha lá, continuando. Eu dava 0, senhor.
Terceiro passo. Tá pedido mesmo. Terceiro passo. Ó, agora quero ver, hein? Forme um único quadrado utilizando os 4 triângulos isósceles, sem sobrepô-los, sem deixar espaços vazios. Alguém sabe o que é sobrepô-los? Não. O que é sem sobrepô-los? Você fala, a Ana Laura falou isso. O que é, desculpa, não? Para, credo. Isso, é sem pôr um em cima do outro. Ó, mulher Google aí também. Viu? Né? Não é nada, não é nada. Ó, quando eu falo assim sobrepôs, é que você não pode pôr um triângulo, nenhuma partinha do triângulo em cima da outra, tá bom? E aí, alguém tem alguma ideia como que eu faço um quadrado usando esses 4 Pode triângulos? partir, Não pode partir, eu posso virar, posso... Tem que juntar, não. Não, vamos juntar, mas... Não é isso, né? Dá pra fazer um Olha lá, olha que legal que a Ana Laura falou ali. Vai ficar um buraco. Vira um de ponta cabeça. Assim. Nossa. O outro também. Só Ó. que eu falei isso. Ó, encaixa aqui, encaixa aqui, Minha amiga. encaixa aqui, encaixa aqui. Formou um quadrado? Não, professor, ficou uma pipa. Ficou um losango. Todo losango é quadrado, tá? Todo losango é quadrado. Ah, a Ana Laura já arranjou a solução. Vira o pescoço 45 graus. Devagar, não vai quebrar o pescoço. Se não quebrar o pescoço, como tu sair. Né? Se vira o pescoço 45 graus. Ó, então eu vou fazer esse serviço já que vocês não conseguem 45 graus. Quer ver, ó? Olha lá, cadê louco? Olha lá. Ó, vem pro canto. Viu Ó. como eu sou muito esperta? Você Calcule. Não virou, eu achei que ia virar. Calcule a área Fake news. de cada Nossa senhora. Calcule a área de cada quadrado construído lá no passo 1. Qual é a área de cada quadrado do passo 1? 200 e... Não é conclua, né? É calcule. Calcule. É isso que eu tô com óculos. Imagina você não enxerga nem a letrinha. Não, eu vou passar no oftalmologista de novo. Olha lá, como que eu vou clicar? Nossa senhora. Como que eu vou calcular a área de cada quadradinho que a gente tinha feito? Quem sabe me dizer? Base vezes altura. Ou como é quadrado, lado vezes o outro. Aqui tem quantos mesmo? 1 dm. Antes que alguém pense, é decímetro, não é débil mental. Tem gente que fala, lá um débil mental. Não, não é. 1 dm vezes 1 dm. Qual é a área? Você vai fazer 1 dm vezes 1 dm. 1 vezes 1. 2. Hã? 1. dm vezes dm. dm vezes dm. dm ao quadrado. Tá. Muito bem. Calculamos a área de cada quadradinho. Certo? Olha lá. Veio ali. A área do quadradinho. Ah, professor, mas qual que é correto? É 1 decímetro quadrado ou 100 centímetros quadrado? Os dois. Muito bem, Cauã. Os dois. Não é 10 decímetros? Não, 1 decímetro. 1 decímetro tem 10 centímetros. Aí você pode fazer 1 dm vezes 1 dm ou 10 centímetros. É isso, é do quadrado. Muito bem. Próximo. Opa, querem fazer o registro aí? Aperta o pause. Vou apertar pause. Eu quero... Não. B. Qual é a área do novo quadrado? Quem sabe qual é a área do quadradão grandão? A área do quadradinho pequeno é 1 decímetro quadrado. Isso, Ana. A Ana tá ligeira hoje. Se o quadrado grande... Ó... Se o quadrado grande, turminha, se o quadrado grande, turma, por favor, se o quadrado grande foi feito com 1 decímetro quadrado, não, desculpe, o quadrado pequeno foi feito com 1 decímetro quadrado e o quadrado grande foi feito com 2 quadradinhos iguais, então vai ser 2 vezes o tamanho do quadradinho pequeno, 2 decímetros. E qual é a medida do seu lado? Agora complicou, hein? Fale primeiro, Ana Laura. Ó, eu vou voltar aqui para vocês lembrarem uma coisa. Presta atenção. É 200 centímetros. Presta atenção, ó.
quem virou o lado do quadrado? As diagonais. Olha para vocês verem, ó. A diagonal é aquele lado maior. Elas viraram os lados de fora do quadrado novo, ó. Então esses lados grandões aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Aqui tem um decímetro. Aqui tem um decímetro. Todos esses daqui de dentro tem um decímetro. E aqui do lado é a hipotenusa dele. Então eu tenho que calcular a hipotenusa do quadradinho para poder descobrir qual é o tamanho da medida do seu lado. Então vamos lá. Só para lembrar. Vamos lembrar do Pitágoras. Aqui está o quadrado. Aqui tem um decímetro e aqui tem um decímetro. Eu quero descobrir o tamanho da diagonal. Quem não conhece a palavra diagonal é aquele que eles falam assim, é aquele risco, é atravessado, travessa, de cunhem, de fianco, de lado não, é o que atravessa, a diagonal. Ele atravessa um vértice até o outro passando pelo meio, tá bom? Então, como que é a fórmula de Pitágoras mesmo? Ele fez hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tem gente que já deve estar pensando, mas cateto é porquinho. É, mas na matemática cateto é os lados do quadrado ou do retângulo, tá bom? Esses são chamados de catetos. Hipotenusa ao quadrado, vamos ver se o Enzo está atento hoje. Enzo, qual é o tamanho do cateto A? Tá atento. Ele tá tentando ajudar. Quantos? Quantos quer? Isso, muito bem. Aqui, ó, 1 decímetro ao quadrado. Qual é o tamanho do outro cateto, Eric? Isso, muito bem, 1 decímetro quadrado. E aí agora vamos resolver. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quantos que é 1 ao quadrado? 1. Mais. Quantos que é 1 ao quadrado? 1. Quantos que é 1 mais 1? 2. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 2. Mas não quero saber da hipotenusa ao quadrado. Se eu souber da hipotenusa ao quadrado, eu tenho que imaginar ela aqui, ó, esse desenho aqui. Eu não quero saber dela ao quadrado. Eu quero saber o tamanho da hipotenusa. Se ela está elevada ao quadrado, essa potência vai para lá. Quem é o contrário da potência? Não é impotência. Quem é o contrário da potência? Ela tem um nome. Vocês sabem, mas o nome talvez vocês não lembrem. Raiz. É raiz. Mas como que é o nome da raiz? Não é raiz, é radiciação. Então o contrário da potência é radiciação. Como ele está elevado ao quadrado, você vai passar para lá raiz quadrada. Se ele tivesse elevado ao cubo, ia passar para lá raiz cúbica. Então qual é o tamanho do lado desse quadradão? Raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. E ele é um número racional ou irracional? Racional. Oi? Irracional. Não, irracional, porque ele não tem fim. Olha lá, ó os efeitos especiais, ó. A Marvel tá perdendo um talento aqui hoje. Ó, virou! Ei, ó, replay. Pra quem não viu, replay, ó. Aí, viu? Agora é um quadrado. Olha lá. Certo? Ah, professor, mas tem duas respostas, tem. Uma tá feita em decímetro, a outra tá feita em centímetro, tá bom? Pause para registro, já vamos para D. Pausa, né? Letra C, C de cavalo. Qual é a relação entre a diagonal dos quadrados que foram recortados e divididos pelas diagonais e o lado do novo quadrado? Então presta atenção. Olha a pergunta. Qual é a relação entre a diagonal dos quadradinhos que foram cortados e o lado novo do quadrado? Quem sabe qual é a relação deles? São as mesmas. São eles. A diagonal virou lado, né? Então a resposta é: o quadrado novo é composto. Ó, que chique. É composto. O que quer dizer composto? Formado. Só aquela palavra que eu inventei que não existe, tá? É. Pelos dois quadrados anteriores. Portanto,
ele será a soma dos dois quadrados anteriores. Receba. Portanto, a sua área é a soma dos dois quadrados anteriores. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Ou em centímetros, 100 quadrados centímetros. Nossa, a resposta não tem nada a ver, louco. Quer ver? Qual a relação da diagonal? A relação é, as diagonais viraram os lados dos quadrados. Certo? Em resumo, Tem que copiar, senhor? deixa eu só ver um negócio aqui. Não, pô. Peraí. Ó, eu vou encerrar a aula, daí a gente volta aqui para copiar. E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Para nossa próxima aula é ABC. quinta. Quinta. Quarta temos aula? Não, Quinta. Para aula de quinta-feira nós vamos fazer isso daqui. Acabou? Não vamos fazer nada. Acabou, então não vai ter continuidade isso aqui. Na quinta-feira a gente começa a situação aprendizagem 3. Ah, não, esquece. Vai ter sim, vai ter a 2, a parte de continuação. Para quem tá pelo YouTube, tchau, que eu já me enrolei muito. Deixa eu ir.